E o ministro Dias Toffoli, do STF, determina que a Câmara dos Deputados apresente em até 10 dias esclarecimentos sobre a tramitação da PEC da blindagem, proposta que amplia as proteções judiciais e parlamentares a dirigentes partidários. Toffoli é o relator de uma ação movida pelo deputado federal Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, que solicita a suspensão do andamento da emenda constitucional. O parlamentar argumenta que a votação desrespeitou normas internas da Casa, entre elas a análise em 2 turnos no mesmo dia e a mudança entre o texto aprovado pelo plenário da Câmara e o texto enviado ao Senado. A decisão de Toffoli não suspende imediatamente a tramitação, mas obriga a Câmara a apresentar a sua defesa. E aí eu quero ouvir o nosso time aqui. Chega para cá, Deise Ocari, Dora Kramer, Fernando Capeza aqui na nossa tela. Alguns assuntos vindos do Judiciário, hein? Vamos começar aqui com a Dora Kramer. Dora, ministro Gilmar Mendes, até mudando um pouco ali, a última informação que trouxe a Janaína, mudando um pouco a abordagem em relação ao tema anistia, porque até esses dias, aqui no Jornal Jovem Pan mesmo, nessa semana, falou-se em anistia no STF, logo já tinha ali um voto pela inconstitucionalidade antes de texto, antes de ação, antes de qualquer coisa. Agora o ministro disse que é preciso aguardar, não se sabe exatamente o texto, enfim. E aí, Dora Kramer? Exatamente isso. O que foi aprovado, a urgência que foi aprovada na Câmara foi em cima de um texto fictício, um texto que não existia, um texto que não é o texto que vai ser examinado realmente. E depois, de mais a mais, o que o ministro Alexandre, o que o ministro Dino, o que o ministro Gilmar falaram era aquela anistia que, pelo jeito, acho que não tem mais jeito, não tem mais como ela prosseguir, que é a tal da anistia que perdoa todo mundo, que anula a pena, que fica tudo no esquecimento. Então, era a respeito disso que eles estavam falando. Hoje, o quadro mudou. Então, quando o ministro Gilmar Mendes dá uma recuada, diz, bom, agora não vou comentar, ele está apenas se referindo à realidade, que a realidade mudou. Até aquele momento que se falava era a tal da anistia ampla. Não gosto de usar o ampla, geral e restrito, porque isso remete a uma comparação, a anistia de 79 é uma comparação absolutamente enganosa, absolutamente inaceitável. Então, uma anistia geral, aquela anistia, assim, de qualquer maneira. Então, como hoje a realidade não é essa, não é a respeito disso, mas que se fala, daí o ministro ter mudado, ter calibrado, modulado a opinião dele, a posição dele. Fernando Capês, e ele também reduz a amplitude agora da PEC da blindagem, né? Que é a que está aprovada na Câmara e enviada ao Senado, dizendo que, se for aprovada essa PEC, não vai se aplicar aos processos já em tramitação. E a Janaína Camelo trouxe, inclusive, alguns casos envolvendo ministros do governo Lula. Nelson, 4 pontos bem rapidinho. Primeiro ponto, parece que o Supremo Tribunal Federal, a princípio, pode tolerar uma lei que aprove uma anistia parcial. É uma opinião minha, não tem nenhuma informação que confirme isso, mas é uma suspeita, uma opinião, porque o Código Penal prevê a pena mínima e o máximo. Na dosagem entre o mínimo e o máximo, penso eu que houve um excesso em muitos casos e que não se obedeceu o critério, que é o critério do Código Penal trifásico, da maneira como está estabelecido. Então, talvez fosse importante deixar o Congresso Nacional uma solução política, desde que não seja radical, porque seria também desmoralizante uma anistia ampla. Segundo ponto, quando ele diz que não se aplica aos processos em andamento, aí já é o jurista Gilmar Mendes falando. Ele está absolutamente correto. Essa norma que altera, em vez de autorização prévia, ou seja, precisa autorizar a abertura do processo, mudou para não precisa autorizar a abertura do processo. Atualmente, o Supremo pode receber a denúncia e só então ele faz uma consulta à Casa Legislativa que pode suspender o processo. A PEC da blindagem quer mudar isso. O Supremo não pode receber uma denúncia sem a prévia autorização do Senado ou da Câmara dos Deputados. O que o Gilmar diz? Essa é uma norma processual. Meu caro, o processo já está em andamento. A denúncia já foi recebida. A Casa Legislativa já se pronunciou e não suspendeu o processo.
Norma processual tem eficácia imediata, é aquele brocado em latim. Tempus resit actu. Entrou em vigor, ela pega a situação do jeito que está. Os processos que estão em andamento continuarão andando. Não tem a menor condição de retroagir, parar os processos. O Gilmar está absolutamente certo. Quanto ao último ponto do Flávio Dino, ele não tem outra coisa a fazer. Se ele recebe um relatório da Polícia Federal e da CPI, ele tem que determinar, da CPMI, ele tem que determinar a abertura de investigações. O que eu questiono é que no Brasil a justiça demora muito para se manifestar sobre certas situações e aí cria uma áurea de suspeição de que é uma ação política. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal levou de 2014 até, se não me engano, 2022, para reconhecer que a 13ª Vara Federal de Curitiba não tinha competência, depois de já ter feito várias condenações, ter sido mantida pelo Tribunal Regional Federal e pelo STJ. Então, as questões têm que ser tomadas, a meu ver, mais próximas da realidade, para não criar essa situação que dá a impressão de uma perseguição política. Quero ouvir Deise Ciocari sobre esse último tema trazido pelo Fernando Capês. Deise, o ministro Flávio Dino abrindo inquérito, determinando a abertura de inquérito contra Jair Bolsonaro e algumas outras pessoas em relação aos fatos da pandemia, responsabilidade e tudo aquilo que a gente viu há alguns anos atrás. Como é que você vê essa determinação do ministro Dino? Olha, Kobayashi, é uma escolha que se faz, é óbvio que o Flávio Dino não tem como não ter pensado nisso, mas nesse momento, logo depois do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, eu acredito que isso acirra a polarização. Eu não vejo esse como sendo o melhor momento. Aí o Capês até estava falando aqui de perseguição política. Eu acho muito difícil não remeter a essa perseguição, né? Porque a gente recém encerrou um julgamento histórico, o maior julgamento desde a abertura democrática, um julgamento que teve componentes políticos, condenou o ex-presidente e aí agora se volta para um tema que até então estava um pouco esquecido, né? Não que não se deva dar uma resposta às famílias das vítimas da pandemia, é óbvio, isso ninguém questiona, mas eu acho que o momento ele foi um pouco inadequado. Num ano pré-eleitoral, isso deve acirrar a polarização, eu acho que não era esse o momento de se tratar agora, ainda mais logo depois do julgamento do STF.